Luiz Diniz, Gustavo Garcia, GE. Globo. Diniz, eu queria que você fizesse a sua avaliação sobre o jogo e quais lições você tira dessa partida com esse gol no finalzinho aí. O time fez uma partida bem melhor do que fez contra o Nova Iguaçu em termos de produção ofensiva, um pouco parecido com o que aconteceu contra o Madureira em relação ao outro time do Resende com o Madureira e do Nova Iguaçu Barense. E lá contra o Madureira eles tiveram umas 2, 3 chances que não entraram, e a única chance que tiveram entrou. E considero justo, porque se a gente tem a atenção que a gente tem que ter, eu não tomo um ângulo de tiro de meta com o jogador a mais, faltando 4 minutos para acabar o jogo. Não sei se já está me dando uns acréscimos, não lembro o tempo direito, estava já na final da partida. Uma coisa que o time não pode aceitar. Então a gente, se tivesse um nível de concentração como tinha que ter, ou não tinha saído. Tudo bem, Diniz? Vou refazer aqui uma pergunta que a gente estava na resenha aqui conversando sobre. Pensando fisicamente na equipe, né, em pré-temporada, enfim, o tempo que você precisa para entender e tal. O próximo jogo já é um clássico contra o Botafogo, já para agora ou mais para frente, o que você pensa para reunir esses dois times, né? Porque a sensação é que você ainda mantém um time que é o time que, sabe, está entrosado e tal, e um outro time com muitas peças novas, ainda entendendo. Em que momento você pensa em aglutinar? Em que momento tu acha que a equipe já vai estar preparada, ou que você espera que esteja preparada fisicamente para isso? Eu não vou falar um tempo, só vou falar algum tipo de tempo aqui, depois vocês vão me cobrar o tempo. Eu estou fazendo umas coisas de uma maneira bastante consciente. Eu acho que os jogadores, a evolução desse time, desse próprio time em relação a ele mesmo, já mostra que tem evolução na questão de como jogar, de como se movimentar no campo. E vai ser uma coisa natural para mim, assim, vai chegar uma hora, eu já falei isso para vocês, que eu gosto de time, de repetir de time titular, das peças que a gente gosta de botar, sempre os melhores, que a gente acha que vai deixar um time mais forte para ganhar as partidas. Eu não tenho tempo, mas em determinado momento isso vai acontecer. Gente, para o torcedor, esse resultado abala, porque obviamente ganhando por 1-0, do lanterna, né, do campeonato, 1 a mais, tomar um empate, isso abala o cara que está na arquibancada, sem dúvida, e pode até causar alguma coisa para o jogo contra o Botafogo, de um desânimo, alguma coisa. Eu queria saber para você, como treinador, como jogadores, como elenco, quanto que essa desatenção que você citou no final muda alguma coisa na sua visão, ou não muda nada? Essa desatenção no final vai ser corrigida e para a sequência do Carioca esse empate não mudou em nada no planejamento, nem nas suas ações? Não é questão de mudar nada, muda dentro da gente, muda coisas. Ganhar não é igual a empatar, igual a perder. Quando você faz tudo o que você pode, e de repente o adversário faz alguma coisa extra série, e você admite que foi um lance casual, mas que você faz tudo o que você pode, isso para mim teria um gosto, outro tipo de sabor. E o sabor para mim é amargo. Você é avaliado torcedor, mas assim, um gosto muito amargo. Para mim, tomar um gol desse jeito, nessas condições. A nossa função é fazer o melhor que a gente pode, e uma das coisas principais é levar alegria para a torcida. E se o torcedor está amargurado, entristecido, foi a gente que causou isso. Então o torcedor tem que ficar imbecil, não, pela desatenção que a gente teve, porque era uma coisa que não podia ter acontecido. Podia ter acontecido o gol de outra maneira. Se tivesse acontecido uma bola parada, cabeceou e tal, mas do jeito que aconteceu, não era para ter acontecido. Agora, falar assim do que muda no sentido do que eu acho que é importante para o time, as coisas do futebol, as coisas da minha vida, isso não muda nada. Assim, a gente tem que seguir fazendo as coisas absolutamente. Eu fiz isso mais de 1 milhão de vezes. Seria muito cruel e injusto e talvez até covarde achar que uma bola que entra com uma desatenção no final do jogo muda tudo que você pensa em relação ao planejamento, em relação ao jogo de futebol. Mas é uma coisa, os times, as pessoas e os times, eles acabam aprendendo, infelizmente, acontecem coisas como essa para ver se a gente aprende. Não gostaria que acontecesse, mas aconteceu, a gente tem que aprender rápido. O Diniz aqui do outro lado. Domingo o Fluminense tem o primeiro clássico do Campeonato Carioca contra o Botafogo. O Luiz Castro já disse que vem com o time principal. Queria saber o que você está esperando nessa partida. Eu estou esperando um jogo difícil, como foi nosso último resultado de empate, tinha sido inclusive com o Botafogo, uma partida que a gente estava perdendo aqui
2-0, empatando por 2-2. O time do Botafogo, no ano passado, da metade do campeonato para frente, se forçou muito bem. Tem bons jogadores, manteve o treinador, que é um ótimo treinador. Então a gente espera um jogo, um grande clássico, e a gente vai procurar fazer o nosso melhor para fazer uma boa partida. Tudo bem, gente? Boa noite, Felipe Ferro, saudações tricolores. Eu queria saber, antes mesmo da bola rolar, a torcida, boa parte da torcida avaliou 3 nomes já quando foi anunciado no telão: Felipe Melo, Marrone e Michel Araújo. Eu queria a sua opinião sobre essas vaias da torcida, se você acha legítima ou não, e também uma avaliação individual do Felipe Melo, se você já puder emendar também. Pelo menos eu percebi de fora que quando você colocou o André no lugar do Vitor Mendes, o André fez ali a função de zagueiro e o André e o Felipe Melo de primeiro volante. Queria que você puder explicar isso, por favor. Então, com essa primeira tua pergunta, tinha muitas perguntas para fazer, mas a respeito da pergunta eu vou responder. A minha função assim como técnico, eu não sou o torcedor, eu sou o técnico. O Samuel também era muito vaiado. Quando eu joguei aqui em 2001, o Paulo César, depois fui para a seleção, o Vale Saint-Germain, que ainda é o dia do Fluminense, as taxas elas estavam de cabeça para baixo. O jogador mais vaiado do time, foi o melhor jogador daquela campanha que eles são na semifinal para o Atlético Paranaense. Esses jogadores, o Marrone é um ótimo jogador, pode estar jogando, não está jogando na sua melhor forma, ano passado está tentando ajudar, ele está se esforçando. O Felipe Melo é um jogador extremamente importante para o time, um jogador que tem um currículo invejável e fez uma partida, na minha opinião, cometeu alguns erros de passe, mas participou ativamente, deu 2 chutes no gol, acertou algumas bolas longas importantes e teve alguns tipos de erro, mas é um jogador que se entrega, que chegou em posições bem melhores que o ano passado, teve uma melhora na tua condição clínica e tem nos ajudado muito. E o Michel Araújo, o torcedor tem todo o direito de vaiar, não vaiar, mas quando eu cheguei aqui, se você não se recorda, o Michel Araújo era há 4, 5 meses atrás, era um jogador pedido em volume alto pela torcida. Então, a oscilação do torcedor é extremamente normal. A gente gosta, assim, às vezes, de colocar isso, assim, isso não ajuda nada, não ajuda ninguém, esse tipo de questionamento, porque só fica criando uma exposição para os jogadores desnecessária. Os jogadores são bons, se eles não fossem bons, não voltavam a jogar, eu confio nos jogadores. Às vezes a gente consegue acabar criando uma situação de extrema pressão para os jogadores desnecessária. Os jogadores são bons, o torcedor tem o direito de fazer aquilo que ele faz, de vaiar ou de aplaudir. Então, quanto a mim, se você pergunta assim, são jogadores que eu gosto, pessoas que eu confio, e quanto eu achar que eu estiver aqui, se eu achar que eles estão em condições de jogar, todos vão jogar. Em relação à pergunta que você fez da posição, o André entrou inúmeras vezes zagueiro. Em algumas das ocasiões, se você reparar no final do campeonato, quando jogava e o Felipe Melo estava no campo, eu já acabei fazendo esse tipo de movimento, deixar o André um pouco mais por trás do Felipe. Hoje, de maneira especial, porque a gente não estava precisando de zagueiro. A bola estava sobrando, no fundo o zagueiro estava em condições mais favoráveis de atacar do que o volante. Até que o Braz participou da jogada do primeiro gol, do outro lance de perigo já no primeiro tempo. E no segundo tempo, ainda mais com a expulsão, a bola estava sobrando para aquele jogador que estivesse naquela posição chegar no ataque, como o André quase fez um gol, acabou levantando na praia. Então ele entrou nessa posição especificamente no dia de hoje, porque o jogo estava fluindo muito mais pelo lado direito do zagueiro chegar, como o André chegou. E aí eu acho que ele teria mais força para chegar e para dar mais volume ofensivo para o time, que é uma coisa que eu queria, eu acho que isso foi atendido. Se a bola do André tivesse entrado, ele tivesse terminado 2-0, eu tinha achado que tinha sido muito boa a substituição. Como tomou o gol, pode ser que tenha algum questionamento. Mas assim, eu gostei do que a gente fez nesse sentido, porque eu não gostei da desatenção no final do jogo. Aqui no meio, ó. Aqui, Diniz. Boa noite. Você falou já sobre a forma como vocês levaram o gol, mas eu queria que você analisasse um pouquinho pra gente a parte ofensiva de criação, a velocidade da equipe para trabalhar a bola e tentar levar ali até a pequena área. Em relação a essa equipe, comparar ela com ela mesma, naquilo que você perguntou, a equipe evoluiu bastante do que foi o jogo do Nova Iguaçu para hoje. A gente teve 20 finalizações, chances claras de gol, tivemos, sei lá, pelo menos umas 5, 6 coisas contra o Nova Iguaçu. A gente teve um poder de criação bastante baixo em relação à partida de hoje.
O que fica de lição do Nova Iguaçu para hoje, contra o Nova Iguaçu, foi 1-0, a gente criou menos, a gente jogou tecnicamente pior, mas a gente foi um time extremamente comprometido e mereceu ganhar de 1-0. E hoje, embora não pareça, pela desatenção que a gente teve, o resultado também foi justo. Saideira aqui, Diniz. Diniz, apesar do resultado, você vê que alguém deixou o gramado com pontos positivos, alguém ganhou pontos com você nesse jogo. Eu queria que você falasse sobre a questão da equipe titular, até pensando no clássico. Você pretende voltar a utilizar o esquema do 4-3-3, como era no ano passado, com o Matheus Martins? Foi isso uma questão assim o nosso time jogou num sistema, um sistema 4-3-3, assim, que por causa do Iago, a entrada do Iago, então parece mais um jogador de mim, mas a mecânica do time jogava, não tinha muita alteração, a gente tinha um jogador mais ofensivo ou menos ofensivo. Pode ser que sim, pode ser que não. Em determinado momento pode ser que a gente mude isso, mas assim, o importante é que a equipe consiga ter bastante protagonismo ofensivo, que é uma característica do time, ficar bastante segura, que foi uma coisa que a gente trabalhou bastante no ano passado para ter, e a gente também tem esse ano. Esse foi o primeiro gol que a gente teve, mas embora tenha sido o primeiro gol, talvez esse jogo foi o jogo que a gente se defendeu melhor. Diz respeito à chance de gol cedido, a gente não cedeu, assim, a gente foi ceder a chance de gol que a gente cedeu foi essa que a gente tomou. Então a equipe está evoluindo na questão desse time que jogou hoje. Evoluiu na dinâmica ofensiva e também evoluiu na questão do time ficar mais próximo, de ceder poucas chances ao adversário.